Olá, amigo, tudo bem? Este é o quarto tema da série Chegou a Hora. E esse tema de hoje é hora de viver sem ansiedade. Baseado em Lucas capítulo 10, versos 38 a 42. Mas antes de ler tais versos, quero orar com você. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nós pedimos que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente ao lermos e ao refletirmos sobre a mesma. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu querido, em Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, lemos: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meu querido, você já refletiu sobre a quantidade de atividades que você realiza em 24 horas? Você sente que o tempo é suficiente ou que precisaria de mais? Se você acredita que 24 horas não bastam, essa mensagem é para você. Muitas pessoas vivem com inúmeros compromissos, o que não é um problema, desde que saibam priorizar o que realmente importa. Nós podemos aprender uma lição valiosa com Maria e com Marta, essas duas irmãs de quem Jesus era muito próximo, a partir desse relato aqui, de Lucas capítulo 10, versos 38 a 42. Em Lucas 10, 38, eu li para você assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Marta era uma grande líder, a irmã mais velha que administrava e tomava todas as decisões de sua casa. Assim como muitos de nós, né? Assim como talvez você também. Administramos nossos trabalhos, nosso lar hoje em dia. Marta também tinha as grandes responsabilidades e influenciava outras pessoas ao seu redor. Ela recebeu Jesus em casa não porque precisava de ajuda, mas simplesmente pelo prazer de tê-lo ali. Marta queria proporcionar o melhor para aquele momento especial com Jesus. É importante lembrar que Jesus estava acompanhado de seus discípulos, totalizando pelo menos 13 pessoas. E receber tantas pessoas em casa envolve o quê? Muita logística. Imagine preparar comida e acomodação para 13 homens famintos, especialmente numa época sem geladeira, sem água encanada, sem pia na cozinha. Se hoje, com todas as facilidades que nós temos, já seria um desafio, imagine naquela época. Marta provavelmente chamou todos da casa, inclusive Maria, para ajudar nas atividades. No entanto, para Maria havia algo mais importante ainda. E o verso 39 afirma: Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. O texto aqui destaca algo crucial. Marta estava sobrecarregada com muito trabalho. Ela queria ser uma excelente anfitriã, mas, para isso acontecer da forma desejada, precisava de ajuda. Apesar de bem intencionada, Marta estava perdidinha em muitas tarefas, talvez muitas delas criadas por ela mesma. Porém, essas tarefas a levavam para um estilo de vida sobrecarregado, ao ponto de ela se esquecer do mais importante, que era o quê? Jesus estava em sua casa. Quantas vezes o mesmo acontece conosco? Queremos oferecer o melhor para os nossos amados e por isso trabalhamos bastante, mas acabamos nos privando da convivência com eles. Diz um antigo conto que uma mulher muito pobre caminhava sem rumo com seu filho nos braços e, ao passar por uma caverna, ouviu uma voz misteriosa que dizia: Entre, pegue o que quiser,
mas não se esqueça do principal. Quando sair, a porta se fechará para sempre. Aproveite, mas não esqueça o principal. Curiosa, a mulher entrou, ficou deslumbrada com o ouro e as pedras preciosas. Ela colocou o bebê no chão para pegar mais tesouros, acreditando que seus problemas estariam resolvidos e que seu filho teria uma vida melhor. Depois de um tempo, a voz avisou: faltam 3 minutos. Pegue o que puder, pois a porta se fechará. E após os 3 minutos, a mulher saiu correndo com seus tesouros e a porta se fechou. Então ela percebeu que havia deixado o bebê para trás. A riqueza durou pouco, mas o desespero de perder o filho a acompanhou para sempre. O que a palavra prioridade significa para você? Prioridade é aquilo que colocamos em primeiro lugar em nossa vida. Algo pelo qual estamos dispostos a fazer qualquer coisa para alcançar. A maioria das pessoas costumam priorizar uma das seguintes 3 áreas. Por exemplo, para uns pode ser o trabalho, para outros a família, e há aqueles que consideram a saúde como a maior prioridade. E você? Qual é a sua principal prioridade? Para Marta, naquele momento, a prioridade era ter tudo pronto. No entanto, é essencial reconhecer que nossas prioridades nem sempre são as mais acertadas. Nós podemos estar literalmente correndo atrás de vento, como menciona Eclesiastes capítulo 2, verso 11. Assim, podemos perceber o grande equívoco de Marta em suas escolhas no próximo verso. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Tem Bíblia que menciona que Marta agitava-se de um lado para o outro. Aqui apenas 2 frases revelaram os sentimentos que dominavam a sobrecarregada Marta. Uma pessoa em sofrimento psíquico passa a enxergar a realidade de maneira distorcida, passa a acreditar nas próprias conclusões equivocadas e deturpadas. 2 grandes equívocos se revelam aqui na fala de Marta, se revelavam no comportamento dela. Primeiro equívoco: Marta pensava que Jesus não se importava com ela. Ela interrompeu Jesus e questionou o amor dele, algo que muitos de nós fazemos diante das adversidades, perguntando: Senhor, não te importas? Estou enfrentando um problema sério, Senhor, sofrendo tanto, e tu não te importas. Quando as coisas não saem como nós desejamos, questionamos o amor de Deus. Porém, a Bíblia nos lembra lá em João 15, 13, que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O amor de Deus é perfeito e completo. Ele nos ama tanto que faz de tudo para nós estarmos com Ele eternamente. Como um pai amoroso, Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que isso signifique dizer não para nós. E o segundo equívoco: Marta queria que Jesus atendesse aos seus desejos. Será que temos um relacionamento genuíno com Deus? Ou tratamos a Deus como um gênio da lâmpada? Porque Filipenses 4,19 diz, Paulo escreveu lá em Filipenses 4,19 o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus sempre supre as nossas necessidades, não os nossos desejos, nem os nossos caprichos. Ele nos dá o que precisamos, não necessariamente o que queremos.
Por outro lado, quantas bênçãos você já recebeu sem pedir? Isso ocorre porque Deus, em seu infinito amor, sabe o que é essencial para o nosso crescimento e para que sejamos poderosos instrumentos dele no planeta Terra. Os pensamentos distorcidos de Marta indicavam o sofrimento dela. Aqui no verso 41, nós vemos Jesus revelando o que realmente estava por trás das crenças equivocadas de Marta. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. E Jesus está descrevendo os sinais característicos do século 21: ansiedade e fadiga. Estamos sempre preocupados com alguma coisa. Estamos presentes fisicamente, mas distante em pensamentos. Podemos estar dias, meses ou até anos à frente ou atrás. O problema é que adotar esse padrão de pensamento pode nos tornar vulneráveis ao adoecimento, sabe o quê? Psíquico. Segundo o relatório mais recente sobre a saúde mental no mundo, 970 milhões de pessoas em todo o mundo apresentam sofrimento psíquico e 31% delas sofrem de transtornos de ansiedade. Especialmente os transtornos de ansiedade vão impactar três coisas. Preste atenção. Especialmente os transtornos de ansiedade vão impactar, primeiro, os pensamentos. Aliás, são mais de três coisas. Vamos começar pela primeira coisa: os pensamentos, que se tornam equivocados e deturpados. Eles geram sobrecarga nas... Pronto, agora vai impactar a segunda coisa: as emoções, que se tornam mais intensas e instáveis. E daí, terceira coisa, o corpo também é impactado. E as queixas mais comuns vão ser batimentos cardíacos acelerados, falta de ar, sensação de desmaio, tremor nas mãos, nas pernas, sudorese, entre outros. E isso vai desencadear, quarta coisa, comportamentos que não gostaríamos de ter, como esquecimento, irritabilidade, inquietação, nervosismo, queixas de dores frequentes sem um motivo aparente. E isso, infelizmente, pode passar a ser frequente. Se você se identifica com esses sinais, não hesite em buscar ajuda profissional. O corpo é o templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar bem dele para que o Espírito Santo possa atuar poderosamente em nós. Jesus chamou a atenção de Marta. Ela estava ansiosa, sobrecarregada, fatigada. Quem sabe Deus não está usando esse momento para chamar a nossa atenção e nos fazer refletir sobre como temos vivido. Jesus não apenas sinaliza aqui o que Marta tem, mas diz claramente o que ela precisa fazer. Contudo, apenas uma coisa é necessária. Verso 42. Meu querido, os anos passam, os séculos passam, mas a palavra de Deus permanece a mesma. É como se essa história tivesse sido escrita para o momento em que nós estamos vivendo aqui. A mensagem de Deus para nós é clara e oportuna. Você está ansioso e sobrecarregado com muitas coisas? Sim ou não? Você está ansioso e sobrecarregado com muitas coisas? Mas apenas diz aqui: uma coisa te é necessária. Apenas uma. É um dia de cada vez. Você não precisa acelerar, se sobrecarregar. Lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, diz que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Você não precisa abraçar o mundo,
fazer um monte de coisas. Apenas uma de cada vez. Seu corpo agradece, viu? Sua mente também. Sua mente também agradece. Algumas vezes nos deparamos com pessoas que inconscientemente vivem como super-homens, super-mulheres, tentando abraçar o mundo. Preste atenção. Apenas uma coisa é necessária. Uma coisa de cada vez. Porém, a segunda parte do verso 41 traz algo ainda mais importante. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Me desculpe, a segunda parte do verso 42. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria provavelmente estava imersa no mundo frenético de Marta, mas ao buscar Jesus, a história mudou. Ela se deleitou na mensagem de Deus. Quando nosso pensamento está focado no presente, nós ficamos protegidos da ansiedade. No entanto, frequentemente não conseguimos resolver todas as nossas preocupações. Por isso, a Bíblia é clara ao afirmar, lá em Mateus capítulo 11, verso 28, venham a mim todos os que estão sobrecarregados e cansados, e eu lhes darei descanso. É só por meio de um relacionamento diário com Deus que nós passamos a partilhar todos os nossos problemas com Ele. E quando pedimos para Deus dirigir nossa vida, Ele coloca pessoas, livros, sermões, palestras, o que for necessário para que busquemos cada vez melhores e mais saudáveis, física, mental, espiritual, emocional, espiritualmente, sermos em nossa vida. Sim, meu querido, Deus coloca o que for necessário para que nós busquemos ser cada vez mais melhores e mais saudáveis em todas essas áreas. Pode parecer loucura dedicar um sábado inteiro para ouvir a voz de Deus enquanto o mundo segue frenético. No entanto, é essencial refletir se não é mais insensato ainda começar todos os outros dias da semana sem essa conexão divina. Entendeu? O verso 42 de Lucas 10 destaca que Marta não estava errada em suas ações, mas estava sobrecarregada com muitas tarefas. Em contraste, Maria tinha feito a melhor escolha ao priorizar estar aos pés de Jesus. Eu gosto muito de uma passagem do livro Desejado de Todas as Nações, na página 368, onde diz que existe vasto campo para as Martas, com seu zelo no culto ativo, mas sentem-se elas primeiro, porém, como Maria, aos pés de Jesus. Sejam a diligência, prontidão e entregas santificadas pela graça de Cristo. Então, a vida será uma invencível força para o bem. Entende, meu querido? Embora sejamos proativos como Marta, precisamos viver também como Maria. Diariamente necessitamos da presença do nosso bom Pai do céu. Somente nele encontraremos alívio para a nossa alma em meio aos desafios e cobranças da vida. Se nesse momento você tem enfrentado alguma luta que tem tirado o seu sono, permita-me citar para você um último verso da Bíblia, que é Êxodo capítulo 14, verso 14, que diz assim, meu querido, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Que verso maravilhoso! Eu não sei o que invade a sua mente aí, o que pode deixar você agitado, fatigado, cansado, mas eu sei que aquilo que foge do seu controle, o próprio Deus lutará por você. Tão somente acalme-se. Se você deseja viver o novo de Deus, diga para Ele mais ou menos assim, Senhor,
Tenho andado agitado. Minha mente tem se ocupado com muitas coisas. Mas eu sei que só uma é necessária. E nesse momento, toma conta da minha vida e acalma o meu coração. Eu quero viver o novo que Deus tem para mim. O que você acha? Você gostaria de tomar para si essas palavras? Você gostaria de dizer isso para Deus? Então ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado por esse recado, para nós nos acalmarmos, para nós descansarmos em Ti, para estarmos aos pés de Jesus e assim nos livrarmos da ansiedade, que pode chegar a ser um transtorno generalizado que nos deixará doentes. Ó Senhor, aqui estamos aos pés de Jesus. Tome o nosso fardo, Senhor, e nos dê o teu alívio. Dê o alívio a esse meu querido, a essa minha querida que está participando dessa oração, com a paz que só Jesus pode colocar-lhe no coração. Nós te suplicamos por isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por ter participado de mais esse tema da série Chegou a Hora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz.